Paz a todos, queridos, da parte de Deus. Estamos com mais uma lição EBD online, onde vamos estudar a lição número 12, a 12ª lição. Domingo que vem agora será o dia 22 de março de 2026. E o título é O Filho e o Espírito. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. O texto áureo nos diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Presta bem atenção, ele não é chamado Filho do Espírito Santo, apesar de descer sobre ela o poder do Altíssimo, obviamente, o Espírito Santo cobre ela, mas ele será chamado Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus. A verdade prática nos diz assim: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Tá? São essas três coisas que ocorrem no ministério de Jesus. A leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está em Lucas 1, 26 ao 38. A palavra-chave da lição não poderia ser outra, é dependência. A introdução ainda nos diz assim: o plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Tá? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita harmonia, plena harmonia. Tá certo? No primeiro tópico nos diz assim: o Espírito e a concepção do Filho. O primeiro subtópico do primeiro ponto diz o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra aqui que o anjo Gabriel é enviado à cidade de Nazaré, na Galileia, e lá o mensageiro ele visita uma jovem por nome de Maria, certo? E nessa visita ele faz uma revelação a ela surpreendente. Vai dizer que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, tá? E ainda lhe diz o nome, né? Ele diz que o nome desse filho ela teria que colocar Jesus, que significa Salvador. E ele será chamado, ele ainda diz esse anúncio também, Filho do Altíssimo, conforme Lucas 1, 31, parte B e 32. Maria demonstra perplexidade, obviamente. Ela vai dizer, como é que pode eu, né? Moça jovem, eu não conheci, né, nenhum homem, né? E aí, uma vez que ela é virgem, mas aí é onde vem a ação sobrenatural de Deus, né? Porque para Deus nada é impossível. O mesmo Deus que faz Isabel gerar sendo estéril é o Deus que agora vai fazer uma mulher gerar sem ter tido contato com o homem. E foi o caso de Maria. Obviamente que aqui há muitas questões que poderíamos tocar no assunto, mas não é o caso nessa lição. Tá? O caso que vem a questão é que na sequência o texto afirma que ela creu e na mais completa confiança e submissão declarou: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quantos de nós precisamos aprender com Maria e pedir ao Senhor para se cumprir em nossa vida a palavra do Senhor e não a nossa palavra? Aquilo que Deus quer para nós, não aquilo que nós mesmos queremos para nós, porque somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. No segundo subtópico nos diz o Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Foi um milagre. Milagre não tem explicação, irmão. Quanto mais a gente tentar explicar o milagre, mais difícil fica. Mais a gente complica. O que a gente poderia falar alguma coisa aqui é da complexidade do milagre, né? Para entender a grandiosidade desse feito. Ele vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem, né? Em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo. Te cobrirá com a sua sombra. Como já estudado
Como já estudado, né, a sombra refere-se à presença de Deus, né, conforme Êxodo 40 e 35, estava lá. A presença de Deus com ele através da nuvem. Tá? Reporta-se a nuvem, né, da presença divina na transfiguração também lá de Jesus, não é isso? E sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. É interessante que aparece também a nuvem ali quando Jesus é assunto ao céu, não é verdade? Logo reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. O Espírito estava criando lá no início de tudo, e agora o Espírito também vem concedendo ali, né, concebendo o ventre de Maria, e tem essa obra milagrosa, que a gente pode dizer que o primeiro fruto, literalmente, do Espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, desse modo, ele elucida o anjo, a concepção, tá? Será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo, tá? Concedida pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Ele não é filho do Espírito Santo, ele é filho de Deus. Precisa a gente entender isso. Apesar de o Espírito Santo ter atuado no ventre de Maria, ele é filho de Deus. O terceiro subtópico do primeiro ponto diz a pureza e a santidade do filho. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo, ou seja, separado, nazireu. Ele veio especificamente para cumprir essa missão. A palavra santo, né, ágios, né, no grego, ágios, o ágios, indica separação do pecado, consagração ao serviço divino, né, o nazareno, é o nazireu, melhor dizendo. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Tá? Ele é santo, é filho do Altíssimo. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado, conforme Hebreus 4:15. Ele foi tentado em tudo, mas não cedeu à tentação. Ele é o segundo Adão, obediente, justo, por que não dizer perfeito. Então, queridos, o Espírito também o consagrou para ser o cordeiro sem defeito, imaculado, né? Conforme 1 Pedro 1,19. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. 3 tópicos que está aglobado na doutrina da soteriologia da salvação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei, conforme Mateus 5,17. Diz que ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir. A lei se cumpre, a lei nitidamente em Cristo. E de oferecer-se como sacrifício perfeito, tá? Conforme Hebreus 10:10. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica a imagem do Filho. Tá? É maravilhoso isso, né? Ele mesmo testifica que somos filhos de Deus. No segundo tópico ainda da nossa lição, ainda nos diz assim, o Filho e a sua relação com o Espírito. Aí o primeiro subtópico do segundo ponto nos diz assim, o Filho é o verbo feito carne. O Filho não era carne, mas foi feito carne. Ao assegurar que o verbo se fez carne, a Escritura revela o ministério do Filho, da segunda pessoa da Trindade, tá? Conforme João 1:14. O verbo se fez carne, cheio de graça e cheio de verdade. Maria, pois, porém o verbo não começou a existir em Maria. O verbo já existia. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, o verbo se fez carne. Pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito, certo? Então isso indica que na plenitude dos tempos o verbo assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. É o que a gente vai chamar de união hipostática, natureza divina, natureza humana. As duas naturezas habitavam na pessoa do Filho. Ele, não é que ele tinha duas almas, não, apenas uma. Não é que ele tinha, digamos, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A verdade é essa. Então ele submeteu-se voluntariamente, né? Chama-se a economia da Trindade, às limitações humanas, ou seja, deixou aquela posição de resplendor e glória e agora está na posição
inferior, como homem, né? Como servo, servindo, né? Ele é o Senhor servo. Então, mas manteve sua essência divina, obviamente, né? Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos, é bom deixar bem claro isso, divinos, exceto quando o Pai o permitiu pelo Espírito. Então a Bíblia diz que tudo que ele fez foi por obra e graça do Espírito Santo. Mas aí teve momentos que ele usou. Ele não usou plenamente, mas teve alguns momentos que ele usou de relance, né? E a gente vai ver esses momentos, uns dos 3 momentos. Um é quando ele repreende a fúria do mar e do vento, o outro é quando ele é transfigurado lá no Monte da Transfiguração, e o outro é na oração que ele faz antes da paixão. Pai, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique com aquela glória que tínhamos há tempos antigos. Tá? Então, dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, né? Mateus 1,26, 1,20, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Segundo subtópico do segundo ponto, ele nos diz assim: o Espírito capacita o Filho, embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, tá? Cada demônio expulso e cada perdão ministrado por ele era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, certo? Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio ele não veio com ostentação, né? Mas veio humilde e movido de compaixão divina. Essa é a grande verdade. Teve vários momentos que ele moveu-se intimamente, né? De compaixão divina. Naquele momento lá mesmo de João, no capítulo de número 11, né? Na ressurreição de Lázaro, ele sentiu de íntima compaixão. Ou seja, a ideia ali no grego, ele sentiu nas entranhas, né? A dor que Marta e Maria estavam sentindo ali, e depois ressuscita Lázaro. Então, o Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Não é verdade? Isso é uma grande verdade. Somos guiados pelo Espírito de Deus, somos ministrados pelo Espírito de Deus, somos ensinados e assim por diante, convencidos, né, do pecado, da justiça, do juízo, tudo pelo Espírito. Terceiro subtópico do segundo ponto, ele diz assim: o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega a sua divindade. Em momento algum ele deixou a sua divindade, deixou de ser divino. Não. Ele não usou. Tá? E até usou, né? Como a gente vai falar aí, como a gente já citou anteriormente, de relance, pelo menos por umas 3 vezes. Mas exalta a sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito, pela voz. Lembra quando ele foi batizado por João lá, no Rio Jordão? O Pai manifestou, né? Houve a manifestação da Trindade, a voz do Pai, o Espírito em forma corpórea de uma pomba e ele próprio lá sendo batizado por João. Então, no deserto, por exemplo, pelo Espírito, ele venceu a tentação como um novo Adão. Tá? E pela voz do Pai e a unção do Espírito, melhor dizendo, sustentou seu ministério. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelam o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai, agiu no poder do Espírito. Tá? A entrega, por exemplo, na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com quem? Com o Espírito. Romanos 8:11, Hebreus 9:14.
Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Tem algum problema nisso? Nenhum. Havia uma perfeita harmonia entre eles. Então, durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito Santo. Isso é óbvio, é claro. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição e caminhando para o final, vai falar a Trindade e a missão redentora. Como se deu isso, né? O Pai envia o Filho e o Espírito. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação, por exemplo, é iniciativa do Pai. Tá? Ele é a fonte de todo o propósito redentor, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai envia o Filho ao mundo. Né? Por que Deus amou? Essa pergunta a gente não tem resposta. Né? Não apenas como mensageiro, ele não mandou o Filho apenas como mensageiro, mas como oferta viva, pura e agradável. Veja que coisa tremenda. Você teria capacidade de dar o seu filho, né, por uma humanidade pecadora, má, de forma alguma, né? Então aí a gente vai ver que é difícil de entender esse amor de Deus, é um amor perfeito, maravilhoso. Então o Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado, tá? O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio, porque ele concebe o Filho no ventre de Maria, tá? Conforme Lucas 1,35, acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Veja que coisa extraordinária, né? Então, essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação, no plano redentor, né, da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. Vou repetir, o Pai decreta, o Espírito executa, o Filho executa e o Espírito aplica, tá, essa salvação. Então a redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. No segundo subtópico ainda da nossa lição, nos diz assim, o Espírito revela e exalta o Filho. Veja como é maravilhoso essa unidade, né? Nessa diversidade aí, veja que coisa tremenda. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o próprio Filho. Está vendo? Jesus Cristo afirmou, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja que coisa. Esclarece-se que o Espírito não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho. O Filho dá testemunho do Pai, tá? O Pai dá testemunho do Filho, o Filho dá testemunho do Espírito e o Espírito dá testemunho do Filho. Então vamos lá. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja, né? Então, assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica, tudo aponta para o Cordeiro de Deus, para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Tá? Cristo é o centro da obra do Espírito. É maravilhoso. Não tem como a gente ficar medindo uma coisa ou outra, não. Terceiro subtópico, a fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Sem dúvida, requer uma resposta humana. Porque se não fosse assim, todos seriam salvos. Não precisa de resposta de ninguém, Deus salvou todo mundo, já está todo mundo salvo e amém. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes. E
participantes, né? Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente e num período e numa situação muito difícil de se obedecer, pelo motivo do escândalo que seria da situação, se hoje já seria uma coisa escandalosa, absurda, agora imagina naquela época. Mas o texto vai dizer que ela submeteu-se com fé e disse: cumpra em mim o teu querer, conforme a tua palavra. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e uma entrega total, não é uma entrega parcial, mas é total. Assim como o filho se submeteu ao pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que ele é poderoso, tá? Para fazer o impossível. A resposta que ele espera de nós é fé, conforme Hebreus 11:6, a Bíblia diz que é necessário que tenhamos fé para crer, no mínimo, que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Arrependimento, conforme Atos 17:30, né? Metanoia, arrependimento, arrepender-se, voltar atrás, né? Mudança de pensamento e de direção, e obediência, obedecer à voz do Senhor, conforme Tiago 1:22. Então, para que esse ato da salvação ele seja concretizado, a essa resposta humana, sim, fé, arrependimento e obediência. Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Deus nos ajude, nos dê uma aula extraordinária. Essa aula teria muito mais coisa para a gente colocar aqui, mas o tempo não é permitido. Então, eu concluo dizendo aqui que reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submete-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo mal, nos dê uma aula abençoadora. Não só fale na sala de aula, dê oportunidades a seus alunos, faça perguntas e peça para eles fazerem perguntas também, para ter uma aula participativa. Essa é a melhor aula metodológica que temos. Use figuras, use data show, se for possível, quadro, aquilo que tiver ao seu alcance para dar uma aula melhor. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. O importante é que diminui e que ele cresça. Pai, te louvamos pela oportunidade de cada um dos seus filhos que tem aprendido a tua palavra, abre a mente, o coração, nos dá uma aula abençoadora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Até a próxima.